encontro do nosso curso de Teologia para a Vida, da Escola Bíblica da Comunhão. Semana passada, nós tivemos um entendimento mais geral sobre o Antigo Testamento como um todo, lembrando sempre que tudo aponta para Cristo. E hoje a gente começa, então, a nossa jornada, livro por livro, de Gênesis até Ester. E antes de entrar em Gênesis propriamente dito, é importante lembrar que Gênesis tem um determinado contexto, ele está num bloco com outros livros da Bíblia, que é um bloco chamado Pentateuco. O Pentateuco é a base da Torá, é a primeira porção das Escrituras que ficou pronta e foi recebido pela comunidade judaica como inspirado por Deus. Nós já vimos lá na disciplina A Bíblia que somente num outro momento os livros dos profetas foram reconhecidos como inspirados por Deus e os livros poéticos da mesma maneira, embora na comunidade judaica, tenha outras designações, a lei, os escritos e os profetas. Gênesis está dentro do que a comunidade judaica chamaria de livros da lei, ou pentateucos, Penta, do grego 5, teucos, é rolo, livro, 5 livros, são vistos na perspectiva judaica como livros da lei. Para nós evangélicos, não são livros da lei, são livros que registram uma história dentro da qual a lei é concedida, certo? Então, para nós evangélicos, o Pentateuco é muito mais um conjunto de livros históricos do que os livros da lei. Mas nós não podemos negar que eles estão totalmente ligados à lei. Por quê? Porque Gênesis, por exemplo, vai fundamentar a necessidade da lei. Claro que a finalidade da lei é Cristo para a justiça de todo que crê, como diz o Novo Testamento, a justiça que é pela fé no Filho de Deus. Mas vamos pensar apenas como a comunidade judaica sem a vinda de Cristo, Gênesis vai fundamentar a necessidade da lei, Então, Êxodo, a gente tem uma libertação acontecendo, e o registro dessa lei começando, a ser entregue por Deus a Moisés e ao povo, certo? E aí nós vamos ter Levítico com muita lei, especialmente leis ligadas a culto, a adoração, a purificação, a santificação. Nós vamos ter Números registrando o povo, então, com essa lei agora se movimentando em direção à Terra Prometida e chegando na porta da Terra Prometida. E aí nós temos Deuteronômio entendendo a importância da lei, por isso fazendo todo um retrospecto. Então, não dá para negar que o Pentateuco, do ponto de vista judaico, gira em torno da lei. Mas, hoje, nós temos toda a escritura revelada e registrada, então nós olhamos isso como parte de um registro histórico da revelação de Deus, que é progressiva e gradativa. Bem, quem é que escreveu o Pentateuco? A própria Bíblia, quando cita textos que estão registrados no Pentateuco, cita Moisés, Então, quando alguém diz que não foi Moisés, essa pessoa está negando informações bíblicas a respeito disso, Vamos lá para João 5,46. Por favor, alguém leia. Porque se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Então, olha só, Jesus está dizendo, se de fato vocês crescem em Moisés, teriam o quê? Tudo bom, Keller? Lê de novo aí, por favor, Tainá.
Foi, Karine, desculpa. Fui eu, é. Porque se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Moisés escreveu a meu respeito. Então, Jesus está falando dessa porção das Escrituras que nós encontramos no Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, puxa vida, se Jesus está dizendo que Moisés escreveu sobre ele, que teólogo mané vai poder me dizer que talvez não tenha sido Moisés? Não dá, né? A gente até pode questionar várias coisas, mas quando sai da boca de Jesus, acabou a discussão. Vou apresentar para vocês aqui um quadro geral do Pentateuco. Faz um joinha aí se está aparecendo um PowerPoint aí na sua tela. Beleza. Então, introdução ao Pentateuco. Olha esse quadro geral aqui. Quem está assistindo em celular fica realmente muito pequenininho, né? Deixa eu ver quem está Mas dá para chegando. aproximar, daí dá para ver bem direitinho. Dá o quê, Karine? Não entendi. Dá para ver bem direitinho. Ah, que bom. Obrigado pelo feedback. Então, olha só. Nós temos aqui nessa coluna, né, os livros Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Há uma ideia-chave. Nós já vimos semana passada que tudo isso aqui aponta para Jesus de alguma maneira, mas a partir de um determinado ponto. Você deve lembrar que eu disse que Jesus é o grande rio de vida que flui nas Escrituras. E cada livro da Bíblia é um grande afluente que traz para este rio chamado Jesus. E cada um destes afluentes tem vários riozinhos que vão levando para eles, certo? E eles têm características próprias. Então, apesar de todos os livros serem sobre Jesus, cada um dos livros vai ter uma característica, né? Cada afluente vai ter uma característica muito própria a si. Então, qual é a característica geral, a ideia-chave aqui em Gênesis? Começos. Em relação a Israel, nós vemos esta escolha, né? Quando Deus escolhe Abraão, e isso está registrado aqui em Gênesis, né? Nós temos esse registro. O povo é formado no final de Gênesis. Como é que Deus se mostra em relação ao seu caráter? Ele se mostra poderoso, porque, afinal de contas, ele é criador. Ele também se mostra soberano, porque é ele que faz as decisões sobre quem e como ele vai usar. Então, o papel de Deus em Gênesis, nós vemos criador, criador do céu, da terra, criador do que existe na terra, criador do ser humano, criador do povo que virá a ser o povo de Israel. E o mandamento de Deus que mais se destaca em Gênesis é haja, né? Começando lá com haja luz, mas nós podemos dizer também, de forma livre, que ele diz haja um povo, né? Quando ele promete que isso vai acontecer a partir de Abraão. Como é que nós poderíamos ver o papel de Jesus em Gênesis? Claro que Jesus está atuando lá na criação, né? Jesus é a palavra viva de Deus que está trazendo, né? João vai dizer que tudo que existe foi por meio de Jesus, né? Nada que existe poderia ter vindo se não fosse por Jesus. Então Jesus é necessário, ele é necessário na criação, mas ele é necessário também em relação ao pecado que vem e precisa ser solucionado. Em Êxodo, a ideia é de redenção, né? O povo sendo redimido lá da escravidão do Egito. A nação é libertada, o povo é redimido, o caráter de Deus é misericordioso, o papel de Deus é libertador e o mandamento é deixa meu povo ir. Jesus está prefigurado como libertador, né? Moisés prefigura Cristo, mais para frente a gente vai falar sobre prefigurações e tipos. Em Levítico, a ideia-chave é o culto. Como é que esse povo vai poder adorar a Deus, vai poder se aproximar de Deus? A nação, então, é separada dos outros povos, né? Sejam santos porque eu sou santo. O povo é instruído em Levítico, o caráter de Deus é santo, seu papel é santificador, o mandamento é ser de santos, e Jesus é o padrão, né? Porque Jesus é o santo, Jesus é o padrão da santidade.
Em Números, nós temos peregrinação, porque eu, particularmente, se eu fosse escolher o nome desse livro, eu não escolheria Números. Até é importante você saber que o nome dele não é Números, né? Isso é o nome da tradição cristã posterior, porque o nome na comunidade hebraica é No Deserto. Em geral, os livros do Antigo Testamento, o nome deles na comunidade hebraica, judaica, era as primeiras ou a primeira palavra, né? Tanto é que o nome de Gênesis, como a gente vai ver, não é Gênesis, né? É no princípio, porque a palavra hebraica Bereshit é a primeira palavra que aparece lá, então é princípio, né? Números não é necessariamente um livro sobre números. Ele tem números também, mas ele mostra a peregrinação, né? Em Gênesis, Deus cria todas as coisas, cria um povo, o povo é escravizado, o Êxodo mostra isso, mostra a libertação do povo, Levítico mostra Deus dando as leis para o povo, e Números, Deus disse, então vai agora. E o povo começa a ir para a Terra Prometida. Então, por isso que o tema aqui é peregrinação. A nação é dirigida, o povo é provado em relação ao que ele recebe, o caráter de Deus é justo, porque vai morrer bastante gente porque não serão aprovadas, o papel de Deus é sustentador, o mandamento de Deus é para entrar na Terra Prometida, Jesus é aquele que guia. Em Deuteronômio, há um retrospecto, tá? Boa parte disso aqui tudo, Moisés faz um grande retrospecto. Por quê? Porque toda a galera que saiu lá do Egito em Êxodo, eles vão ter que morrer porque eles não crerão. Eles falharam em crer, em confiar na promessa, então eles morrerão e não poderão entrar na Terra Prometida, a menos as pessoas que eram consideradas não adultas na época. As pessoas que eram consideradas não adultas à época, elas puderam entrar na Terra Prometida. E os que nasceram no deserto, obviamente, tá? Só que o que acontece? Então, Moisés agora, ele está com uma geração de jovens e crianças, porque os velhos morreram. E o que ele vai ter que fazer, então? Ele vai ter que dizer para essa geração nova, olha, gente, é o seguinte, os pais de vocês, os avós de vocês morreram todos nos 40 anos que a gente passou no deserto. Vocês querem continuar morrendo? Não, né? Então, deixa eu dizer para vocês o que eu disse para eles 40 anos atrás. E aí Moisés vai fazer todo um retrospecto no livro de Deuteronômio. E aí, então, é que o povo vai poder tomar posse da terra prometida, não com Moisés. Quando a gente vê um pouco mais para frente, a gente vai ver por que Moisés não pode entrar. Josué vai, então, liderar o povo na entrada da terra prometida, tá? Mas a aliança renovada, agora você sabe o porquê em Deuteronômio, a nação está pronta para entrar na terra prometida, o povo foi reeducado, o Senhor é amoroso, né, porque está dando essa nova chance, o papel de Deus é galardoador e o mandamento de Deus é obedeça, né? Tem muito lembre, né? Não esqueça, você tem que obedecer. E Jesus é mostrado como graça, como essa chance, né, de seguir em frente, de fato tomar posse da terra prometida. Deixa eu parar. Quando eu apresento a tela ali, você continua me vendo ou só a tela? Continua me vendo também? Então tá. Então não posso fazer careta enquanto estou apresentando a tela. Tá, beleza. Você consegue, mas não vai adiantar, porque se colocar, apresentar a tela inteira, não sei, tem que fazer experiência só para ver. Porque acho que você colocou uma janela só. Coloquei uma janela. Mas se está dando para ver a apresentação da tela e me ver aqui, porque eu não quero que vocês fiquem só olhando para um PowerPoint, né? O propósito dessa aula em Google Meet é a gente poder ter essa interação aqui. Então, vamos seguir em frente. Isso é uma visão panorâmica, tá, do chamado Pentateuco. Tá? Já fiz um resumo também. E agora, nós finalmente, então, estamos prontos para entrar em Gênesis. Vamos falar sobre Gênesis. Então, esse nome, Gênesis, ele decorre da Septuaginta. Quando
você deve lembrar lá da disciplina Bíblia, se você não fez isso ainda, vai fazer um dia, que a primeira tradução do texto hebraico das Escrituras é para o grego. E essa tradução do hebraico para o grego recebe um nome chamado Septuaginta. Nós não temos ao certo como saber por que esse nome Septuaginta, tem algumas possibilidades, o número de pessoas envolvidas nisso, etc, mas também não vem ao caso. Só para vocês saberem que Gênesis, então, deriva dessa tradução, tá? É uma tradução do hebraico Toledô. Toledô não tem a ver com Gênesis, mas tem a ver com Gênesis, é um paradoxo. Porque Toledô, o Toledote, significa gerações. Gerações não no sentido etário necessariamente, mas no sentido de que Deus está gerando algo. Então, o nome que vem do hebraico é Toledot, tá? Mas os judeus chamavam Gênesis, o que nós chamamos de Gênesis, de Bereshit, que é no princípio. Porque começa no princípio, criou Deus os céus e a terra, né? Bereshit, bara, Elohim, Shamaim, Eretz. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Eu vou apresentar para vocês um quadro geral para ter uma ideia, assim, panorâmica de Gênesis. Então, olha só. Isso aqui que está aparecendo na tela de vocês é um quadro geral, tá? Gênesis fala mais do que o que está nesse quadro geral, mas é uma forma, assim, da gente poder estruturar a nossa visão a respeito do livro, tá? Nós temos 4 grandes eventos ou acontecimentos em Gênesis: a criação, a queda, né, o pecado, o dilúvio e o início das nações. E 4 pessoas que são pessoas principais acontecendo em Gênesis: Abraão, Isaac, Jacó e José. Estes primeiros 4 eventos aqui, eles acontecem no chamado crescente fértil. O crescente fértil, eu acho que você deve ter estudado isso, eu não me lembro em que série que a gente estudou, né? Mas esse crescente fértil envolve lá a parte do Oriente Médio e até a Palestina e o Egito. Daqui a pouco eu vou apresentar um mapa para vocês, tá? Todas essas coisas acontecem dentro desse crescente fértil. E aí nós vemos Abraão sendo chamado, né, vindo com o pai dele lá, Terá, lá da pontinha do crescente fértil da direita, subindo aqui para a Palestina, descendo lá para o Egito, fazendo literalmente o arco do crescente fértil. Isaac e Jacó, e majoritariamente acontecendo em Canaã. E aí o relato sobre José, majoritariamente, é lá no Egito. Estas partes aqui, que focam nos eventos, eles têm um estilo literário histórico, né? Eles focam na história, no que estava acontecendo. Aqui, a partir do capítulo 11 de Gênesis, ganha um estilo literário mais biográfico, porque foca mais na ação destas pessoas e como a história impacta a vida destas pessoas. Até o capítulo 10 de Gênesis, nós vamos perceber o início da raça humana, né? Como é que ela começa, como é que ela se multiplica, como é que ela cresce, como é que as nações se originam. E, a partir do capítulo 11, nós vamos ver que de todas as nações, de todas as pessoas e povos, Deus escolhe uma pessoa, que é Abraão, para, a partir de Abraão, formar um povo. Então, a partir do capítulo 11 até o capítulo 50, nós teremos informações que nos ajudam a entender a origem do povo hebreu.
aqui, desde o princípio criou Deus os céus e a terra, na verdade, quando Deus diz ali, no princípio, quando a Bíblia diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, nós não sabemos quando foi isso e nem quanto tempo durou isso. Isso pode ter durado milhares de anos, embora não houvessem anos ainda contando, tá? Porque esse, no princípio criou Deus os céus e a terra, não tinham astros, não havia órbita, e para determinada concepção física, sem movimento não há tempo, né? Então, nós não podemos falar em tempo e espaço nesse princípio. Então, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A gente não sabe quantas eras isso durou. Tem uma teoria que é chamada teoria do caos, que diz que é nesse período que existe a queda de Satanás, que no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas por que a terra era sem forma e vazia? A teoria do caos diz que Satanás cai na terra e ele deforma tudo nessa queda, né? Então a terra ela fica sem forma. Então, depois é que Deus começa a trazer forma para a terra, porque na criação, né, não tem a criação dos anjos, dos arcanjos, dos querubins, dos serafins. Então, é muito provável que a criação dos seres celestiais fosse lá no princípio, quando Deus criou os céus e a terra. Junto com isso, ou antes disso, já havia criado os seres celestiais, tá? Eu não posso afirmar que Satanás caiu naquele período, tá? Eu apenas reconheço que ele já existia naquele período, uma vez que, quando começa lá, no primeiro dia, o que Deus disse, né? Haja luz. Então, é ali que a gente começa a contar o dia 1. Mas antes do dia 1, existe um tempo indeterminado que pode ter demorado milhares ou milhões de anos, tá? E este dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, não necessariamente são o que nós conhecemos como dias de 24 horas. Quando diz aí, passou o dia 1, isso pode ter passado 1000 anos, isso pode ter passado centenas de anos, ou um grupo. Por que isso? Porque a palavra traduzida por dia ali é uma palavra que não significa período de 24 horas. Então, se você dizer, não, eu tenho certeza que é 24 horas, tá, mas baseado em quê? Baseado no que está escrito. Bom, o que está escrito é que um dia, sendo que esse dia pode ser uma era ou um período do ciclo solar, na verdade, da Terra, né, em relação ao Sol, nos seus movimentos de rotações e translações, que nós temos dias e anos, tá? Então, quando a pessoa, assim, ela diz, não, eu tenho certeza que ali está falando que é um dia de 24 horas, é uma certeza pessoal, não baseada no que está escrito nas escrituras, porque em nenhum momento as escrituras afirmam que ali passa 24 horas. Tá? Se a tradução mais sincera e transparente acontecesse, tá? Nós teríamos... Deixa eu dizer exatamente para vocês aqui, que eu vou abrir a Bíblia inclusive, eu estava me deliciando, né? Porque para preparar a aula de hoje eu estou aqui com a Bíblia hebraica, né? Só para dar um gostinho aí. Então eu vou mostrar para você, eu vou dizer para vocês aqui exatamente a tradução disso. Eu quero recomendar, todo semestre eu recomendo, que você instale um aplicativo no seu celular ou smartphone, é chamado Olive Tree, Study Bible, Bíblia de Estudo Olive Tree, aquela árvore oliveira. Tem várias Bíblias gratuitas ali, mas tem uma que é Almeida com números de Strong. Essa você tem que comprar. Mas a grande maravilha dessa aí é que você, comprando ela, outra coisa, né? Eu tenho ela no meu celular, eu tenho ela no meu tablet, tenho ela no meu computador, eu entro com o meu login em qualquer lugar do mundo, em qualquer aparelho. Então, uma vez que você comprou, é uma ferramenta que você vai usar em vários lugares, tá? Então, Gênesis capítulo 1. Então, você clica aqui na palavra que você quer
e ele vai abrir, né, a palavra em hebraico e vai trazer a definição. Então, é uma baita ferramenta para estudar a palavra, tá? Então, a palavra aqui é ion. O que significa ion? Pode significar dia, tempo, ano. Então, uma maneira bem transparente de traduzir o versículo 5, o versículo 5, houve tarde e manhã o primeiro tempo. Entende? Quem traduziu a Bíblia decidiu colocar primeiro dia. Só que também outra tradução aceitável é decorreu tarde e noite o primeiro ano. Entendeu? E tarde e noite pode ser um determinado período. Claro que, logicamente, a gente vai pensar em 24 horas, porque a gente pensa que a tarde e a noite acontecem nesse movimento de rotação da Terra, né, que acontece num período de 24 horas. Então, faz sentido que seja dia. O que eu estou dizendo para vocês é, bater o martelo que ali é 24 horas, está batendo o martelo em algo que o texto não está dizendo. E nós, como estudantes da Bíblia, precisamos ficar atidos ao que o texto bíblico diz. Certo? Então, nós não sabemos quanto tempo durou o princípio. E se os dias em Gênesis são dias de 24 dias, a perspectiva é de que isso aconteceu no ano 4004 a.C., que é quando a comunidade hebraica começa a fazer a contagem, né, de trás para frente desse período, tá? E esse segundo momento de Gênesis, que foca nas biografias, vai do ano 2090 a.C. até 1804 a.C., né, relatando o povo lá no Egito. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Elaine? Então, se não existe essa questão dos 7 dias, cai por terra toda aquela história do judeu, que se fala, os 7 números da perfeição, os 7 não sei o que eu já ouvi falar várias vezes. Pode ser que seja só uma coisa mística que eu estou falando, mas agora me ocorreu isso aí. Se não existiu os sete dias, então não tem aquela questão do tipo assim, eu ganhei uma aliancinha com 7 elos de casamento, entendeu? Essa é a colocação que eu estou colocando. Sei que estou falando. Tá. A superstição, realmente, independentemente se ali é dia, tempo ou ano, ela não se justifica na Bíblia, nenhum tipo de superstição. Mas o simbolismo do número 7 permanece como um número de completude ou perfeição. Porque o que muda ali é quanto tempo dura aquele dia, não se são 7. Continua sendo 7 dias, ou 7 tempos, ou 7 anos. O número 7 continua presente ali. Certo? Ele continua tendo esse significado de coisas completas ou perfeitas. Tá, então, o 7, o que eles falavam ali, seria os 7, então, esses 7 períodos, independente da semana ter 7 dias, né? É isso aí. Bem isso? É isso aí. Obrigada. Pode ser 7 dias, pode ser 7 períodos, certo? O que nós cremos? Que são 7, que são períodos que podem ser de 24 horas ou não, e que aconteceu exatamente do jeito que está dito que aconteceu ali. Certo? Um livro aqui interessante que eu peguei aí com vocês é lá no Crescer Mais. Muito bom. Gênesis 1:2. Uhum. O Adalto Lourenço. Tem lá a teoria de como tudo começou. É interessante isso aqui para estar lendo. Tem do Roger Libby sobre a Bíblia. Tem um aplicativo que fala sobre a escritura, mas é bem interessante. Isso aqui deixei à disposição de ler aí uns dias aí. Come, né? Assim, mas é bem bom, se estiver lá. Eu realmente recomendo esse livro do Adalto Lourenço, porque ele explica até como toda a carga genética do ser humano, seja negro, seja asiático,
seja da onde for, ele mostra a viabilidade de Adão e Eva carregar todo o potencial genômico humano em relação a isso, né? Uma coisa bem científica a partir da palavra de Deus. É bem interessante. O artigo Eva Mitocondrial, que foi uma mulher, em 1995, lançou na revista científica, Scientific America, deve ser, que fala do que é o XX e o XY e o que a gente carrega de uma única mulher, e isso é muito interessante a explicação, e é provado cientificamente, e a datação, que seria mais ou menos 6.500 a 6.000 anos antes de Cristo. Está o artigo ali comentando, e é bem interessante o livro. Beleza, Keller. Valeu a dica aí. Gente, uma questão sobre o livro de Gênesis. Algumas pessoas acham ou dizem que o livro de Gênesis não é um livro literal, ou seja, que as coisas que estão ali não aconteceram, que aquilo ali conta uma história que tem um significado, e que o importante para nós é o significado dessas histórias e não as histórias, tá? Ou que parte de Gênesis seria mito. Deixa eu só reabrir o meu arquivo aqui que eu fechei. É que eu estava trabalhando no arquivo aqui no computador e aqui no tablet, quando eu fui abrir, ele não abriu atualizado. Então, só um minutinho. Tá, então eu já quero adiantar que você tem que negar muita coisa, inclusive a lógica, para não reconhecer Gênesis como um livro literal. Ou seja, o que está registrado ali realmente aconteceu sem nenhuma sombra de dúvida. E eu vou apresentar aqui alguns motivos de por que nós cremos nisto, tá? Agora eu estou com o arquivo atualizado aqui. Deixa eu ver se eu fiz um slide disso. Não, não fiz, então eu vou citar, tá? Primeiro, tipo de literatura. Quando você lê Gênesis e você lê o livro de Apocalipse, é como se você estivesse lendo a mesma coisa ou dois estilos literários diferentes? Eu acho que é diferente. Diferente, né? Porque, apesar de ambos os livros nos trazerem retratos de realidades, o retrato da realidade de Gênesis é verificável em relação à época, lugares, refere pessoas e seres da criação planetária. O que Apocalipse nos apresenta é um outro tipo de linguagem sobre lugares, sobre pessoas e seres não verificáveis, numa linguagem alegórica, grande dragão, grande besta, né? E outros seres mais, falando sobre outra dimensão. Então, uma coisa é você olhar para Apocalipse e entender que boa parte que está lá não é literal, mas tem um significado, porque a literatura apocalíptica é isso mesmo. A literatura apocalíptica traz um retrato que não é literal, mas que tem um significado. O livro de Apocalipse ele é muito rico porque ele tem narrativa, alegoria e profecia. Quando a gente chegar lá, a gente vê. Então, tem coisa que é literal em Apocalipse. Mas, grande parte dele é alegórica. Agora, em Gênesis, nada é alegórico, a não ser quando diz que aquilo era uma visão, um sonho. Então, por dizer, José sonhou, então, que o sol, né, e a lua e tal, aquela coisa, e as estrelas. Então, aquela parte está dizendo claramente que é um sonho. Então, o registro do sonho está falando sobre um sonho. Agora, José ter tido o sonho é real. Não é um mito que José sonhou.
certo? José, um homem que existiu, teve um sonho. O sonho dele é um sonho, não é literal e não é real. Ele tem um significado. O significado daquele sonho foi que sua família, seus irmãos vieram reconhecer ele como líder, como de fato aconteceu lá no Egito. Então, o tipo de literatura, lei, narrativa, não é fantasioso e nem mítico. Outra questão em relação a como não pode ser mito, não pode ser alegórico ou qualquer outra coisa que não seja literal, tá? Então, por exemplo, você aceita que o povo de Israel existe, sim ou não? Sim ou não? Sim. Então, se você entende que existe um povo de Israel formado por 12 tribos de Israel, que são 10 filhos e 2 netos de Jacó, né? Porque José não é uma tribo, mas seus 2 filhos, Efraim e Manassés, são, e Levi não formou uma tribo com herança. Então, são 10 filhos de José, de Jacó, e 2 netos. Você precisa, então, saber que Judá, Benjamim, Dan, Gade existiram, certo? Só existe 12 tribos porque existem 12 pessoas. Essas 12 pessoas só existem porque elas tiveram um pai, que era Jacó, que é filho de Isaac, que é filho de Abraão, que é filho de Terá, que veio de Ur dos Caldeus, um lugar que tem espaço na história, espaço no físico, né? Então, poxa, se eu creio que existe Israel, eu preciso crer na sua origem. Então, como é que eu vou dizer que Abraão não existiu? Que ele é só uma figura mitológica, né? Ou mítica? E que isso só tem um significado. Além disso, todas as referências a Abraão na Bíblia, incluindo as do Novo Testamento, partem do pressuposto que ele existiu, ele é o pai da fé. Para ele ter sido o pai da fé, ele precisa ter sido o primeiro a ser justificado pela fé. Ou seja, ele tem que ter existido, né? A história da criação e o registro do pecado justificam a necessidade da obra de Cristo. Por que Cristo teve que vir na cruz, vir e morrer na cruz? Porque o pecado entrou no mundo. O pecado concretamente entrou no mundo. Se o pecado concretamente não tivesse entrado no mundo, Cristo não precisaria ter vindo, não precisaria ter se sacrificado, não precisaria ter morrido em nosso lugar e ressuscitado em nosso favor. Então, se alguém disser que o que está registrado lá em Gênesis, nos primeiros capítulos, é um mito, por que Jesus morreu na cruz? Ele morreu na cruz baseado num significado? Não, ele não morreu na cruz baseado num significado. Ele morreu na cruz baseado em fatos, que tem aí sim significado. Né? Outra questão. Abre em Lucas 3:38. Enquanto isso, eu vou pegar um pouquinho mais de água. Pode ler alguém? Filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Então, olha só. Você está lendo Lucas 3:38, e eu pedi o último versículo da genealogia de Jesus, né? Como é que começa o versículo da genealogia de Jesus aí? Vê uns versículos antes. Como é que ela começa? Do 23, ora, Jesus tinha cerca de 30 anos quando começou o seu ministério. Era conforme se pensava, filho de José, filho de Eli. Aí, era como se pensava, filho de José, filho de Eli, filho de filho de filho de filho de filho de filho de filho de, e aí lê de novo 38. Filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Então, se você disser que Adão não existiu,
como é que você chega em Jesus como prometido da descendência adâmica, passando pela descendência abraâmica, passando pela descendência davídica, né? Então você só pode chegar em Jesus se você reconhecer que Adão existiu, que não existe um mito de Adão, que existe Adão, né? E, olha, não precisa, só vou registrar aqui, se você olhar lá em Romanos 5, 12 a 17, você vai ver Paulo falando sobre o problema que Adão cria e como Jesus resolve esse problema. Entende? Então você pega, todo mundo crê, né? Todo cristão crê em Cristo, na existência de Cristo, não como um mito, mas como uma pessoa real. Então você pega na mesma teologia hamartiológica e soterológica, ou seja, que aborda pecado e salvação que Paulo está fazendo, ele está colocando Adão e Cristo um do lado do outro, como pessoas reais. Então, estes são só alguns argumentos que eu estou compartilhando com vocês sobre como só a partir disso aí não tem como você não admitir que Gênesis é um livro literal. Agora, se você disser que Gênesis é um livro que é um mito, então quem é que decide o que é mito e o que é literal? É você. E aí, que parte mais você quer negar a realidade e dizer que é mito? A parte que você quiser. Né? Então você se coloca acima das escrituras, não, isso aqui é um mito, tem um significado, né? E aí você vai decidir o significado, né? Então é um risco muito grande, Elaine. Então, nós temos um intervalo ali de Moisés a Abraão. Abraão é antes de Moisés, né? Nós temos... então, Deus cria Adão. Entra o pecado no mundo, tá? O pecado vai se avolumando, até que Deus diz, opa, tá num nível muito alto, vamos baixar isso. Então, Deus manda o dilúvio, recomeça com Noé. Aí Noé, com seus filhos, Cam, Sem e Jafé, recomeçam a história, e aí então eles vão tendo filhos, que vão tendo Eu errei o nome. Eu Pode errei. falar. É de Noé a Abraão, então, o intervalo, não de Moisés. De Noé a Abraão tem um intervalo Um gigantesco intervalo. Um gigantesco intervalo. Porque quando Noé sai da arca, as únicas pessoas vivas do mundo são Noé, Cam, Sem e Jafé, suas esposas, né? Então só existe aquele núcleo familiar, né? Então ainda vai acontecer um espalhar da terra, né? Porque Jafé vai ir mais para o norte, Sem vai ficar mais no centro, Canaã vai descer um pouco mais para baixo, e a partir disso começa a se espalhar, né? E aí começa a ter as cidades novamente, as cidades-estados, e lá em Ur dos Caldeus, séculos e séculos e séculos depois, né? É que vai estar a família de Abraão. Então é um período assim muito grande entre Noé e Abraão. E aí então Deus escolhe Abraão para seu povo, depois Abraão, Isaac, Jacó. Jacó vai ter seus filhos que vão para o Egito. No Egito se tornarão um povo, passaram 400 anos lá, e depois desses 400 anos, no final deles é que Deus usa alguém que tinha nascido 40 anos antes, que é Moisés, para, então, na verdade, 80 anos antes, né? Porque Moisés passa 40 anos no Egito, depois ele passa 40 anos no deserto, Deus chama ele, e nos outros 40 anos é que ele vai ser libertador de Israel. Então Moisés já tem 80 anos quando ele vai falar com o faraó, Deus disse, deixa meu povo ir, né? E você aí com 40 anos com dores nas costas. Bueno, deixa eu apresentar para vocês aqui a estrutura literária de Gênesis. Eu tinha apresentado um quadro geral, né? Agora eu vou apresentar uma estrutura literária, ou seja, pontos em que a gente pode dividir, né, Gênesis.
Então, nós temos aqui, no capítulo 1 até o capítulo 2, uma introdução a gerações. Geração das coisas do planeta, dos seres vivos do planeta, dos seres humanos, né? Junto com questão de céu e terra, Adão, Noé, filhos de Noé, Sem, Terá, Ismael, Isaque, Esaú, Jacó. É uma maneira de a gente poder enxergar aqui Gênesis, tá? Por que que aqui tem introdução a gerações, né? Até deu um lagzinho aqui, céu e terra, e lá na frente nós vamos ter a questão de Adão, né? Nós temos, tá aberto em Gênesis aí, vamos dar essa folhada rápida, assim, por cima, né? Então, aqui no capítulo 1, né, a introdução a gerações, né, Deus gerando, Deus criando, isso vai até Gênesis 2, capítulo 3, que é onde, na verdade, nós achamos que deveria terminar o capítulo 1, porque você deve lembrar que os números, a divisão em capítulos e versículos, não é inspirada por Deus, isso foi colocado depois para facilitar a localização dos textos bíblicos, certo? E aí no 2, 4 a 26, nós temos a formação do ser humano, especificamente Adão e Eva, porque antes lá você tem a formação mais genérica, né, que Deus criou os seres humanos. Ali no 1, 26, façamos o ser humano a nossa imagem, tal, assim Deus criou o ser humano. Mas o que que acontece a partir do versículo 4? Gênesis tem um restart. No capítulo 1 está escrito assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra traduzida para Deus aqui é Elohim. Elohim é um conceito de Deus que comporta pluralidade. Por isso, algumas pessoas enxergam aqui a trindade, né? Porque é como se nós fôssemos dizer, no princípio, deuses criou o céu e a terra. Não que deuses criaram, mas deuses criou o céu e a terra, né? Porque a criação é uma obra em conjunto do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aqui conta algo totalmente perfeito, maravilhoso, né? Acabando lá no 2:13. Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. E aí, olha que estranho, lá no versículo 4. Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. E aí começa, não havia ainda nenhuma planta do campo, tal. Tem várias explicações de por que tem esse começo aqui, tá? Mas acontece que esse retrospecto agora vai focar no ser humano sendo criado, e a história que recomeça aí no 2:4 vai falar sobre a queda, sobre a entrada do pecado no mundo. E quando se refere aqui a Deus, não está mais falando Elohim, está falando Yahvé. Por isso que se diz que Gênesis capítulo 1 fala de o Gênesis elohista, e de 2:4 em diante é a criação já vista, né? Não de já ter sido vista, né? Mas de tipo iavéísta, certo? Então nós temos esse recomeço aí. David, posso fazer uma pergunta? Sim, pode sim. Eu estava lendo Gênesis e aí quando eu vi essa parte ali de Deus criou o homem e a mulher, antes ali em Gênesis 1:27, que nem tu falou agora, tá falando de uma criação mais geral que tu falou. Mas não quer dizer que Adão e Eva não foram os primeiros, né, a serem criados. Depois ele detalha que foram eles, é isso? Porque às vezes, porque como o versículo terminou, parece que já tinham sido criados seres humanos, e aí depois ele fala de novo, né, de um começo. Isso eu fiquei meio na dúvida, assim, até porque eu não entendi muito bem ainda aquela questão de Adão e Eva, já fui questionada sobre isso. E aí, como é que foram as gerações depois, os povos depois deles, que só tinha os dois, sabe? Uhum. Entendi, muito bem colocado, Karine. Realmente existe essa, não sei nem se é teoria, porque a teoria ela precisa de pelo menos um embasamento, né?
e não existe nenhum embasamento literário que fale sobre, biblicamente falando, sobre os chamados hominídeos, né? Seres tipo humanos, né? Mas não necessariamente humanos. Até porque, quando fala lá em Gênesis capítulo 1, está dizendo que Deus criou o homem e a mulher e disse para os dois sejam fecundos, né? Então, o que você... Até porque, Karine, se usar esse argumento de que lá não está falando Adão e Eva, a gente teria a ideia, então, de que no capítulo 2, 4 em diante, poderia estar falando de outro planeta, porque já tinha falado das árvores antes lá, né, da vegetação antes, e agora está falando de novo, né? Então, na verdade, deu uma apresentação geral, e aí vai voltar historicamente falando, mas vai não ficar nessa apresentação geral, né? É como se Gênesis 1 dissesse para nós assim, olha que maravilhoso Deus fez. E aí diz o seguinte, agora nós vamos ver a versão do diretor. A versão do diretor sem cortes, o que o ser humano fez com isso que ele recebeu, né? É como eu prefiro enxergar. Tá? E aí, então, aqui no capítulo 5, não é que ele vai falar sobre Adão, né? Ele vai começar a falar sobre a descendência de Adão, né? Então, são pontos importantes, né? Adão, até chegar em Noé, os filhos de Noé, Sem, que é um dos filhos de Noé, mas o Sem vai dar origem aos semitas. Você já deve ter ouvido falar sobre o termo antissemita, né? Que tem os povos que são antissemitas. Os antissemitas são contra a descendência de Sem. Qual é a descendência de Sem? Abraão, Isaac, Jacó, consequentemente Israel. Então, os povos antissemitas são contra os israelenses de hoje. Tá? Então, Terá, que vai ser o pai de Abraão, Ismael, Isaac, Esaú e Jacó. Tá? Eu acrescentaria aqui ainda José, como a gente já viu lá no quadro geral, tá? Mas tem uma outra maneira também que a gente pode enxergar a estrutura literária de Gênesis, porque ele, e aí combina muito o nome que foi atribuído, né, na tradição judaica posterior, na tradução para a Septuaginta, que foi dar esse nome de Gênesis, começo, e que a tradição evangélica abraçou. Tem o começo do mundo, depois o começo da raça humana, o começo do pecado no mundo, o começo da promessa de redenção, o começo da vida familiar, o começo de uma civilização humana, o começo de nações do mundo, o começo do povo hebreu. Olha só, aqui ainda. O começo do mundo, né? No começo, no princípio criou Deus céus e a terra, terra sem forma vazia, tal. No primeiro dia disse Deus haja luz e tal. O começo da raça humana com Adão. O começo do pecado do mundo com Adão. O começo da promessa da redenção. Aqui nós temos o que se considera proto-evangelho, né? Quando Deus diz, né, em relação à serpente e à mulher, né, que a serpente vai ferir o calcanhar do descendente da mulher, e o descendente vai ferir a cabeça da serpente. Então é o que nós temos de proto-evangelho aqui, considerada a primeira profecia messiânica em Gênesis, né, dizendo que o descendente dessa mulher, que é Cristo, vai ferir a serpente, que é Satanás, na cabeça, ou seja, o problema que está gerando ali vai ter solução. O começo da vida familiar, ali no capítulo 4, mas a gente vê que nós vamos ter problema na vida familiar, Caim vai matar Abel, e aí Caim vai ter que se afastar, e Caim, então, vai fundar a primeira cidade, digamos assim, a partir de seus descendentes. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso, tá? Olha só. Deixa eu parar a apresentação aqui. Deixa eu só achar bem exatamente o versículo aqui para compartilhar com vocês. Vamos lá para o capítulo 5.
eu já me acostumei a estar na frente de uma tela, né? Só hoje eu fiquei 3 horas na frente da tela como aluno na faculdade de psicologia. Agora a gente fica quase 2 aqui, né? Mas para mim já é uma habitualidade já, né? Espero que esteja ficando mais habitual para você. No início era bem mais cansativo. Gênesis capítulo 5, olha só. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o ser humano, a semelhança de Deus o fez. Deus criou a imagem, homem e mulher, os abençoou, lhes deu o nome de ser humano no dia em que eles foram criados. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, lhe deu o nome de Sete. Ou seja, já tinha gerado Caim, Abel. Caim já tinha matado Abel, né? Caim já tinha sido expulso ali. Só que por que ele está falando direto de Sete? Porque a descendência de Adão vai ser contada a partir de Sete. A descendência de Adão que vai chegar em Jesus não vai passar por Caim, vai passar por Sete. Sabe por quê? Porque a descendência de Caim morre toda no dilúvio. Então, a descendência que vai por Noé, filho deles, passa por Sete. Então, é por isso que está falando aqui que Adão gerou Sete, que é essa descendência que vai chegar em Jesus. Todo outro que não é descendente de Sete vai morrer no dilúvio. Depois que gerou esse filho, Adão viveu 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Adão foram 930 anos. Pensa comigo, gerando filhos por 800 anos. 800 anos gerando filho. Bota o coelho deixa assim o coelho para trás. Gente, é muita gente. Quantos seres humanos nascem, né, a cada ano? Tu imagina em 800, né? Claro que não é tão... Tipo, se tu pensa assim, Adão e Eva, vamos pensar que em 800 anos, se eles geraram um filho por ano, quantos filhos seriam? 800. Você está arredondando, tá? Só que não foram só esses 800 que estão no mundo agora. Pensa que cada um dos 800 teve, vamos deixar assim um pouquinho, só uns 20 cada um. A gente está indo para o campo dos milhares. Entende? Então, durante a vida de Adão, não era Adão e Eva, que nem dizia tudo azul, Adão e Eva no paraíso. Caim matou Abel, Caim fugiu, ficou com Sete agora, que nasceu depois de 130 anos, e está ali, Adão, Eva e Sete. Gente, é mó galera. É muita gente. E conforme o Adalto Lorenzo mostra naquele livro ali que o Keller tinha compartilhado antes, as incompatibilidades genéticas que existem hoje não existiam, porque as probabilidades de cruzamentos darem errados eram muito grandes. Então, naquela sociedade daquele tempo, o sexo entre parênteses não tinha problema, não era um problema nem do ponto de vista moral e nem do ponto de vista genético. Então você tem que entender, tipo assim, tá, mas como é que Caim fundou uma cidade? Né? Bom, quantas pessoas depois... Tu imagina assim, quando Caim é afastado de lá, quantas pessoas talvez possam ir com ele, ou quantas pessoas possam ter ido para lá depois? Entende? Então, nós já tínhamos, assim, para deixar por baixo, algumas milhares de pessoas, assim, no primeiro milênio, em que estava quase toda essa galera viva. Faz sentido para vocês com essa informação que nós lemos aqui em Gênesis 5? Davi, Oi? já deve ter ouvido, com certeza, aquele argumento que eu julgo furado, que alguns usam dizendo que quando a Gênesis diz que Deus criou Adão e Eva, que não seria necessariamente um homem e uma mulher, mas homens e mulheres. O grande problema sobre isso tem a ver com a doutrina da salvação, né? Porque se Adão e Eva tivessem pecado e outras pessoas não tivessem pecado, a descendência dessas pessoas estaria isenta, digamos assim. Porque o pecado atingiu todo mundo, porque todo mundo é descendente de Adão, que pecou, né? Então, tipo, só para dizer um argumento soteriológico que não teria como isso acontecer. Porque se a gente acreditasse nisso, a gente teria que desacreditar da salvação em Cristo.
por exemplo, né, teriam reflexos nisso, tá? Outra Então, coisa importante, só para fazer um adendo, que o capítulo de Gênesis é um quadro geral. E o capítulo 2 de Gênesis é a explanação de uma ordem do que aconteceu na criação do homem e da mulher. Então não tem como separar Adão e Eva, que Deus fez Adão, passou vários animais, nomeou todo mundo e aí fez ele dormir em sono pesado, né? E ali tirou a costela, né? Medula óssea, pode dizer hoje em dia, né? O Dalton Lourenço comenta sobre isso. E aí fez a mulher. Em Gênesis 1 explica que Deus criou o homem e a mulher. No Gênesis 2 o processo gradativo, específico da situação. Por isso que não tem como ter várias... Falar, o casal de Gênesis capítulo 2 não é o casal de Gênesis capítulo 1, não. Ele é assim. Sim. Até porque as coisas que são criadas em Gênesis 1 são repetidas em Gênesis 2 com uma outra riqueza de detalhes, né? Então, é realmente um bis com detalhes. Então, gente, não é só plenamente viável, né? Uma pluralidade de seres humanos ali convivendo com Adão e Eva, mas é o que o texto indica isso, né? Então, o fato de Caim fundar uma cidade lá, que é o considerado, assim, o início da civilização, né, das pessoas organizadas em cidade ali. Então, e tem um significado muito importante, né? Eu não me lembro qual é o autor que fala, eu acho que é Timothy Keller, que ele fala que Deus dá importância para cidades, que Deus quer salvar cidades. E aí tem todo um conflito de cidades na Bíblia, mas o que Deus, no final das contas, vai fazer é nos levar todos para uma grande cidade chamada Nova Jerusalém e tal, e Tim Keller faz os seus aprofundamentos, assim, é um presbiteriano que se fosse batizado era nota 10, né? Mas batizado por imersão, aquela brincadeira que batista faz um presbiteriano, né? Então, eu vou continuar compartilhando aqui com você. Sim, Elaine? Então se percebe que era totalmente patriarcal, porque eles falam que o fulano teve tantos filhos, não importa de quantas mulheres foram, né? A mulher ali, ela não tem descendência, né? Ela não marca descendência, a descendência é toda masculina, porque o Adão pode ter tido tantos filhos, mas não fala nas mulheres que ele teve, né? É isso? Assim, ó, o que é solução de Deus? Uma sociedade patriarcal. Qual é o problema do pecado? O machismo. Porque a solução de Deus é patriarcado, onde o homem, marido, pai, é protetor, guardião e que se entrega pela sua esposa e pelos seus filhos. Mas qual é o problema? O machismo contaminou isso e fez o patriarcado ter uma ideia de reinado, onde ele está ali para ser servido pela esposa, pelos filhos. Então, quando você vê a criação, Eva é criada igual ao Adão, porém com uma função de correspondência e ajuda. Isso acontece bem no patriarcado, onde os dois são iguais e uma cede a liderança para a figura masculina. Só que o pecado já a partir de Adão, e aí tu pode colocar Abraão junto nisso, tu pode colocar Jacó junto nisso, tu pode colocar tudo que veio para frente depois, até Cristo, né? Não Cristo, até a vinda de Cristo, sendo contaminado, todo esse sistema machista, tá? Porque hoje as pessoas, elas acham que o problema é o sistema patriarcal. Não, o sistema patriarcal é a solução de Deus. O problema é que o sistema patriarcal foi infectado pelo machismo, pelo sexismo causado pelo pecado. E aí distorceu, quando as pessoas olham o patriarcado, elas arrepiam, porque juntam duas coisas que não teriam a princípio nada a ver. Galera, vou voltar então a compartilhar aqui o texto com vocês. Eu vou só tirar uma dúvida para fechar esse assunto ali. Então, os descendentes de Caim, quando ele fala ali, o texto vai para coabitou com sua mulher, tinham outras pessoas criadas já, né? Nessas outras cidades. Não dá para se dizer que, tipo, veio tudo ali de Adão e Eva, é isso, né?
Exatamente. Então, por exemplo, quando Caim tem filhos e filhos e filhos e filhos e filhas, isso pode significar relação com prima, com sobrinha, entende? Ali não está dizendo qual era o parentesco, está dizendo que tudo descende de um tronco comum que é Adão e Eva. Tá. Bueno, então aqui, ó, nós temos o local no mundo onde Gênesis acontece, tá? Na verdade, não, né? Porque Gênesis acontece no universo. Mas as coisas relacionadas à criação do planeta e do ser humano, tá? Os relatos a partir da criação de Adão e Eva acontecem aqui. Então, quando eu movimento o mouse na tela ali, o meu mouse fica aparecendo se movimentando, sim ou não? A Tainá vê, eu não... Olha, eu vou movimentar o mouse aqui, ó. Tá movimentando o mouse para vocês? Tá, então tá. Então, olha só. O Jardim do Éden ficava em alguma região entre o rio Eufrates e o Jardim e o rio Tigre, tá? Aqui, se eu não me engano, hoje fica o Iraque, tá? Então, é aqui que nós temos o Jardim do Éden, pelas descrições dele ficar entre os dois grandes rios. Esse crescente fértil é considerado o berço da civilização humana, e biblicamente nós aceitamos, porque o Jardim do Éden está biblicamente situado aqui, não exatamente aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, nós não sabemos, nós sabemos que é entre esses dois rios aqui, tá? Então, o berço da civilização humana para nós é aqui, mas é aqui dentro do crescente fértil que nós vamos ter a Mesopotâmia, né? Então, que são, junto com outras regiões que são chamadas o berço da humanidade, porque a origem, os primeiros registros da humanidade são datados daquela localidade. Por que crescente fértil? Porque, veja só, eu até coloquei aqui, ó, tipo uma lua crescente, porque desde aqui, esse delta aqui no Golfo Pérsico, até o delta do Nilo aqui no Egito, tudo isso aqui tem uma, digamos assim, uma fertilidade humana e uma fertilidade agrícola e uma fertilidade animal muito grande, certo? Então, fica melhor representada aqui nesta imagem, tá? Então, por isso, o chamado crescente fértil, fertilidade humana, fertilidade animal, fertilidade agrícola, né? Aqui, nessa região aqui, muito bem irrigada, né, por esses rios. Aqui o delta do Nilo, que a gente sabe, né, muito fértil. E aqui a terra que emanava leite e mel, circulados, rodeados por regiões muito desérticas e muito um desafio para a fertilidade. Tá? Então, nós temos aqui, ó, mais ou menos em algum lugar nessa região, que ninguém pode chegar lá, né? Sabe quando a pessoa diz que chega no Triângulo das Bermudas, ela desaparece, não sei o quê, sei lá. Eu acho que isso acontece aqui porque Deus impediu o acesso humano ao Jardim do Éden, colocou querubins com espadas flamejantes, então não tem como chegar lá, tá? Sei lá o que acontece quando a pessoa chega lá pertinho, tá? O que Deus fez, não sei se Deus levou, o que aconteceu, não sei, tá? Então, aqui, oi. O dilúvio não, digamos assim, destruiu? É uma possibilidade, tá? Ainda que, não sei se a gente poderia falar em destruição, porque quando a arca repousa sobre o morro lá, depois as águas descem, né? Não é tudo um deserto, tudo um cenário de pós-tsunami, né? Então, tanto é que a pombinha volta lá, né? Então, quer dizer, pode ser, pode não ser. Aí, aqui, então, nós temos o começo, né? No princípio, criou Deus os céus e a terra, muito mais do que a gente está vendo aqui. Daí, Deus cria Adão do pó da terra em algum lugar e o traz para o jardim, aqui, nessa região mais ou menos. E aí nós temos, então, a família de Adão, né? Só que Adão é expulso do jardim, então ele, né? Não acho que ele não vai para muito longe daqui, né? Dizem alguns que ele foi mandado para a Argentina, mas aí já é outra questão de bairrismo aqui que não tem a ver com a gente. Ele é expulso do jardim,
tá? Mas aí nós temos, então, Adão, Sete, os filhos e aí nós vamos ter Noé, vai ter o dilúvio, Noé vai ter um recomeço, depois do recomeço, então, as civilizações começam novamente a ganhar forma, e aí aqui, ó, aqui nós temos uma cidade chamada Ur, dos caldeus, aqui na Caldeia, né? Ur. Aqui é a família de origem de Abraão. Então, o pai de Abraão, ele sai, ele faz esse movimento aqui do crescente fértil, né? Ele sai, mas ele não vem aqui para a terra prometida, ele fica mais aqui, né? Se eu não me engano, na região dos arameus, se não me falha a memória, tá? Ele vem e para aqui. Abraão, depois, vai descer aqui para Canaã, mas vai haver fome na terra e ele vai vir para o Egito. No Egito vai ter problema, porque ele mente que a esposa dele não é a esposa dele, né? Quer dizer, é minha irmã, é aquela história toda, é mentira, não é mentira, mas não é verdade. Então, ele vai ser expulso do Egito, vai vir para a região do Negueb, que é aqui no sul do que nós conhecemos como Israel, e aqui ele e Ló vão crescer muito, eles vão prosperar. E Abraão, e daí ele diz, olha, não dá para a gente ficar junto e tal, né? Então Abraão diz para Ló, Ló, meu sobrinho, escolhe a parte aí que tu prefere. E aí Ló escolheu a sua parte, e Abraão, então, veio para essa região um pouquinho mais para cima, chamada Hebrom. Então Deus vai dizer que isso aqui, né, onde ele olha para o norte, onde ele olha para o sul, onde ele olha para o leste, onde ele olha para o oeste, tudo vai ser dele, né, da descendência dele e tal, vai ter o pacto abraâmico. Então Abraão vai conceber, né, a sua esposa vai conceber Isaac, que vai conceber Jacó, e aí Jacó vai ter seus filhos, José é vendido como escravo aqui para o Egito, depois vai ter fome de novo nessa região, o mesmo motivo que tinha levado anos antes Abraão a ir para o Egito, agora vai fazer com que Jacó e a sua família também venham para o Egito, e aqui eles vêm com poucas dezenas de pessoas e se tornam um grande povo, numa terra chamada Terra de Gósen, ao norte do Egito. E aqui, então, daqui é que eles serão libertados por Moisés, como a gente vai ver na semana que vem, né, no Êxodo, onde eles passarão aqui, atravessarão o Mar Vermelho, virão para os pés do Monte Sinai, receberão a lei, passarão um ano aqui, depois eles deveriam ir, mas eles ficam com medo de ir, então diz, vocês não vão? Então agora vocês vão ter que aprender mais. Não, nós queremos ir sim. Daí eles sobem e são derrotados aqui e passam 40 anos circulando aqui, para depois, lá no finalzinho, né, da vida de Moisés, eles vão vir para cá, perto de Jericó, onde eles vão entrar na Terra Prometida, mas isso é um papo para a semana que vem. Tá, então, só para vocês terem uma vista mais panorâmica, assim, em relação aos acontecimentos de Gênesis, tá? Grandes perguntas que Gênesis responde. A eternidade de Deus, de onde veio o ser humano, como surgiu o pecado, como o homem pode agradar a Deus, né? Nós vemos através das ações de Abel, das ações de Abraão. Em Gênesis a gente fica sabendo o tipo de coração, a inclinação do coração e as ações, sobretudo a fé, sobre como agradar a Deus, tá? 3 palavras importantes em Gênesis: geração, degeneração e regeneração. Por que geração? É Deus gerando, né? Deus gerando a vida. Por que degeneração? Porque Adão e Eva vão pecar e o mundo vai ficar complicado, e nós temos também uma degeneração até a geração de Noé. Mas, a partir do pacto abraâmico, nós vamos ter a regeneração. Certo? Então, essas 3 palavras são importantes em Gênesis: geração, degeneração e regeneração. Principais eventos em Gênesis: a criação, a queda, a primeira civilização, o dilúvio, Babel, a chamada de Abraão e os patriarcas e a descida para o Egito. Gente, a descida para o Egito não é por acaso, tá? Olha só, Abraão vem para Canaã, e de Canaã ele tem que ir para o Egito porque tem fome, ou seja, risco de vida
em Canaã, então ele vai descer para o Egito. Mais tarde, Jacó e a base do povo hebreu, né, que é Jacó e seus filhos, também não podem ficar em Canaã porque há fome, há risco de vida, então eles têm que descer para o Egito. Então, assim como Abraão volta do Egito, depois o povo de Israel volta do Egito. Por que será que isso acontece? Por causa de Cristo. Porque quando Cristo nasce, há risco de vida em Canaã. Porque Herodes quer matar as criancinhas, né, com medo de perder o trono para o rei dos judeus que ele ouviu falar que nasceu. Então, para onde que Maria e José levam Jesus? Para o Egito, porque há risco de vida em Canaã. E lá do Egito, Jesus vem, não mais para Belém, onde ele nasceu, mas como um parente de Herodes agora está governando ali, então José e Maria decidem ir lá para o norte, na Galileia, em Nazaré, e por isso Jesus será chamado de Nazareno, mas não porque ele nasceu em Nazaré. É que nem eu sou um caxiense, mas eu não nasci em Caxias, né? Eu sou um pelotense, mas eu sou um caxiense porque eu estou aqui há muitos anos. Então Jesus é nazareno porque ele se criou lá, digamos assim, tá? Boa parte da sua vida. Então, essa descida no Egito, ela é prefigurativa da vida de Jesus. Então, olha só, nada que acontece no Antigo Testamento simplesmente aconteceu. Tudo que acontece lá é Deus conduzindo a história para que Jesus seja reconhecido. Tipo, nossa, realmente tudo é sobre Jesus. Tipo, não tem nada que não seja sobre Jesus. Então, olha só, deixa eu falar aqui sobre Jesus, Salvador prometido, partindo do geral para o específico. Eu tinha falado para você sobre o proto-evangelho ali, né? Sobre a semente da mulher que venceria a serpente, tá? Mas quando Deus diz para Eva sobre o descendente dela, quando Deus fala para a serpente que o descendente da mulher vai ferir a cabeça dela, tu não sabe quem é esse descendente, né? Depois Paulo vai ajudar a gente a entender que o descendente que Deus falava para Abraão e tal, era Jesus. Mas ainda é uma coisa muito geral, tipo, a gente fica... Quem é que ouviu aqui uma pregação que eu trouxe para a igreja sobre genealogia? Partindo desse descendente chegando em Jesus. A Karine lembra, né? A Sandra lembra também. Então, isso é muito geral. Mas depois a gente vai para a linhagem de Sete. Como é que a gente sabe disso? Porque a linhagem de Sete sobreviveu ao dilúvio, as outras linhagens não sobreviveram ao dilúvio. Desculpa. Isso, o filho de Sem, na verdade, né? Exato, porque Abel tinha morrido, Caim tinha sido expulso, e a linhagem de Sete, então, que vai seguir em frente. Aí o filho de Sem vai ser descendente de Abraão, e lá no 49:10, nós vamos particularizar ainda mais para chegar na tribo de Judá. Vamos lá para Gênesis 49:10? Alguém pode ler aí? Acho que eu tenho ali. O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão sairá de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Então, aqui nós temos mais uma profecia a respeito de Jesus, vai particularizando, né? Sai lá do descendente da mulher, né? Passa por Sete, passa por Sem, e aí nós chegamos passa por Abraão, e aí nós chegamos na tribo de Judá. Então, Gênesis vai cada vez partindo mais do geral para o específico, né? Apontando Jesus. Claro que lá, os primeiros leitores, né? Eles não sabiam que da tribo de Judá seria Jesus, né, etc e tal, porque ainda vai ter muita profecia ainda, né, que vai falar sobre virgem, como Miqueias, muito tempo depois vai dizer, sobre o lugar, Belém, etc, 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 etc. Então, tipificações de Cristo. O que são tipificações?
você já sabe que tudo na Bíblia é sobre Jesus. E uma das maneiras que as Escrituras têm de apontar para Jesus são através dos tipos ou prefigurações, tá? O que são tipos? Tipos são eventos, coisas ou pessoas que de alguma maneira retratam a pessoa ou obra de Cristo que ainda virá em relação a eles, né? Porque em relação a nós ele já veio. Tá? Então, por exemplo, quando Moisés diz assim, depois a gente vai ver lá em Êxodo, um dia vai surgir alguém como eu, ouçam essa pessoa. Moisés tem clareza de que ele é um tipo dessa pessoa que vai vir. Ou seja, que essa pessoa, quando vir, as pessoas comparando a história dessa pessoa com Moisés, tipo assim, liberta o povo da escravidão, traz para a terra prometida. Escravidão é o pecado, a terra prometida é o céu. Então, Jesus de Nazaré está proclamando o reino dos céus, tal. Moisés falou que alguém como ele surgiria e tal. Então, tipos são eventos, coisas ou pessoas do Antigo Testamento que, de alguma maneira, apontam para Jesus o prefigurando. Então, quero compartilhar com vocês agora algumas dessas prefigurações. Eu vou pedir para a Karine abrir em Romanos 5,14, para o Áureo, em Hebreus 7:1-3, para o Keller, Hebreus 12:24, e por enquanto é isso. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, aquele que havia de vir. Pode repetir as últimas palavras? O qual prefigurava aquele que havia de vir. Olha só, a Bíblia está afirmando com todas as letras que Adão é uma prefiguração de Cristo. Ele não é um tipo Cristo, mas a vida dele, de alguma maneira, aponta para Cristo. Então, a gente tem que começar a ver os paralelos. Nesse mundo é gerado por Deus. Adão foi gerado por Deus nesse mundo, Jesus foi gerado por Deus nesse mundo, apesar de coexistir eternamente com Deus, certo? Adão é o cabeça de uma espécie, Jesus é o cabeça de uma espécie. Né? Adão é o cabeça da espécie humana em carne, Jesus é o cabeça da espécie humana em espírito. Certo? Então, Adão abre um problema, Jesus resolve o problema que Adão resolve. Então, é assim que a gente tem que entender cada pessoa da Bíblia, comparativamente ou contrastantemente com a pessoa de Jesus, porque tudo é um tipo ou prefiguração de Cristo. Certo? Hebreus 7:1-3. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, foi ao encontro de Abraão, quando este voltava da matança dos reis, e o abençoou. Foi para ele que Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente, o nome dele significa rei da justiça. Depois também é rei de Salém, ou seja, rei da paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, ele não teve princípio de dias, nem fim de existência, mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Ou seja, o autor de Hebreus está nos contando que, de alguma maneira, o que foi, o que viveu Melquisedeque, de alguma maneira está relacionada a Jesus, que também não tem início de dias, que também, entende? Transcendendo a criação humana aqui, né? A parte humana de Jesus aqui. Pode ler o próximo texto, Hebreus 12:24. Qual que você prefere a versão, NAA ou NVI? NAA. Tá, vou pegar aqui. Tem no celular, né, que os irmãos... Mas pode ler a versão que tu tiver mais pronta aí. Tá, vou pegar na NAA que eu peguei no celular. Aí tá aqui assim, Hebreus 12:24. É isso aí, né? Uhum. Tá. E aqui, deixa eu ver. 23. Bom. E a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Então, Abel é um tipo de Cristo também.
como que comparativamente Abel é um tipo de Cristo? Comparativamente, alguém que morre injustamente, oferecendo sacrifício, derramando seu sangue. Então, Abel é um tipo de Cristo, certo? Agora, como é que ele é um tipo de contraste de Cristo? Pode ler de novo, Keller. Presta atenção. Vamos prestar atenção para tentar achar o contraste aqui. E a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. O sangue da aspersão dele fala melhor do que o sangue de Abel. Uhum. Porque o sangue de Abel clama vingança. E o sangue de Cristo clama perdão. Né? Então, por mais que comparativamente Abel seja um tipo de Cristo, né? Nenhum tipo, nem Davi, nem Abraão, nem Moisés, ninguém se compara a Cristo perfeitamente, porque precisava que Cristo viesse, porque só ele é Cristo. Né? Então, isso nos apresenta a necessidade de Cristo. É tipo aquela questão de Nárnia, né? Que no nosso mundo ele tem outro nome, né? Aquela questão que eles falam e fazem com essa comparação, né? Eu acho muito legal isso aí, muito legal mesmo. Uhum. Que legal, Karine, que tu trouxeste aí o Crônicas de Nárnia, né? Gente, se você puder um dia comprar as Crônicas de Nárnia para ler, é fantástico, né? É bem mais profundo e abrangente do que os filmes, mas é algo fantástico. Eu desidratei de tanto chorar enquanto lia, né? Mas já nos minutos finais que nos restam aqui, tem um vídeo que até eu passei na igreja lá falando sobre como tudo aponta para Jesus, muito interessante, né? Mas quando a gente lê a história em Gênesis, e quando a gente vai continuar lendo agora, faça sempre esse exercício. Como que essa pessoa, como que essa situação, de alguma maneira, ajuda a pensar em Cristo comparativamente ou contrastantemente? Porque até os itens do tabernáculo lá são coisas, mas aquelas coisas estão relacionadas a Cristo. E eu finalizo aqui compartilhando com vocês algo que é paradoxal. Porque quando Deus cria Adão e Eva, Deus os criou amortais. Não imortais, amortais. O que é um ser amortal? É um ser que não morre a menos que ele seja morto. Certo? Então, existe um certo ser vivo, uma determinada... um tipo de água viva, uma medusa, que ela é um ser considerado amortal, porque ela tem uma capacidade de regeneração e multiplicação celular, assim, incomparável, né? Tem várias empresas estudando esse bicho para tentar replicar isso nas células humanas. Então, se não passar uma hélice de navio, de barco lá naquele bicho, ele vai renovando as células e vai vivendo. Ele não morre, ele vai vivendo, ele vai vivendo, ele vai vivendo. O ser humano era assim quando foi criado por Deus, porque não havia nada para matar o ser humano como o pecado que mata. Então, quando Deus diz, olha, no dia que você comer daquela árvore, certamente você morrerá. Então, houve morte quando Adão e Eva comeram aquilo lá. A morte espiritual foi automática, e a morte física começou o cronômetro naquele momento. Por mais que ainda durou 800 e tantos anos, a vida dele, cada geração, com algumas exceções que tiveram alguns picos assim um pouco mais para cima, vem declinando até que Moisés vai dizer o seguinte, depois dos 70 não dá mais. Né? Interessante que a Bíblia vai dizer que Moisés não se cansou, mas em determinado momento Moisés se apresenta cansado, né? Mas eu acho que é muito mais psicológico lá, não sei se a gente vai entrar nesse detalhe não, em algum outro momento. Mas, meu povo amado, quando nós estamos falando sobre a mortalidade, nós estamos falando sobre seres que poderiam viver muito, muito, muito tempo, porque morte não era uma coisa que havia no mundo, tá? E aí, então, o ser humano peca, e aquilo que Gênesis começa falando, que é vida, Deus está trazendo vida.
ele está dando a própria vida, porque quando Deus diz lá, haja luz, quem que disse eu sou a luz do mundo? É Jesus. Então a vida está presente na luz porque a luz é Jesus. E aí Deus está compartilhando de si, está compartilhando a vida, né? Está trazendo vida vegetal, está trazendo vida animal, está trazendo vida humana, e é assim que lindamente Gênesis começa. Mas você sabe como é que Gênesis termina? Vai lá para o último versículo de Gênesis. Então, quem achar pode ler, por favor. José morreu com a idade de 110 anos. Eles embalsamaram o seu corpo e o puseram num caixão no Egito. Então, Gênesis começa com a criação da vida e termina num caixão. Né? Imagina se não fosse o pecado, né? Não seria no caixão que o livro terminaria, né? Então, para mim, é um dos grandes paradoxos da Bíblia, né? O primeiro livro da Bíblia começar com vida e terminar no caixão. Para a gente nunca esquecer dos efeitos do pecado e não pensar que isso é só um registro histórico. Cada mentira, cada adultério mental, cada fofoca, cada briga, cada intriga, cada pecado que a gente comete aí, é isso que vai ter como reflexo na nossa vida, morte de várias coisas em várias instâncias, progressivamente, né? E também, né, Davi, começa antes disso, mas quando começa a se falar do homem é no Éden, né, no jardim, e acaba no Egito, né? Uhum. É isso aí. É bem contrário mesmo, bem contraditório, né? Uhum. E olha só que interessante, né? Começa do Éden, vai para o Egito, e de onde é que o povo será resgatado para a Terra Prometida, depois mesmo? Do Egito. Por isso que a profecia diz, do Egito chamei meu filho. Tá tudo ligado. Tudo aponta para Jesus, sem deixar de nos lembrar de por que Jesus precisou morrer em nosso lugar. Keller? Uma dúvida minha, né? Que tudo aponta para Jesus e para a salvação do homem, que a vontade de Deus é que todo homem venha ao pleno conhecimento da salvação, está lá em Timóteo, né? Me fala uma coisa, é uma curiosidade minha. Pega o Diego Maradona, não recebeu Jesus. Como seres amortais, nós sabemos que fomos criados, tivemos um começo, mas dá a entender que a gente não tem fim. Ou vai viver eternamente com Deus, ou separado eternamente com Deus. É isso. O incrédulo, vamos dizer, se o Maradona não se arrependeu. Estou falando Maradona, pode ser qualquer um, né? Se nós não fôssemos salvos, poderíamos ser nós. Como eu poderia, antes de me converter, ter morrido várias vezes, né? E Deus me livrou de várias situações, de acidentes e brincadeiras, coisas. Era para mim já ter morrido, né? Não era nem para ter tá aqui hoje. Então, o que acontece? Como que a gente entende pela Bíblia a pessoa, o Diego Maradona? Ele está aonde? Porque ele talvez escutou o evangelho, por alguém tentou acessar ele lá e ele perdeu a oportunidade. Atualmente, como um ser amortal, que ele teve um início, mas eu acredito que não tem esse fim, ele está onde? Certo. Keller, esse é um tema muito importante e é uma pergunta muito geral para muitas pessoas, tá? No entanto, falta 1 minuto para encerrar nossa aula e o tema não é assunto de Gênesis, então eu só vou dar uma pincelada aqui, tá? Só uma pincelada. Tem uma disciplina que nós vamos estudar que é Estudos em Teologia, e quando nós estudarmos soteriologia, ramatiologia, a gente vai entrar bem profundamente nessas questões, tá? Mas, de forma geral, o que se entende é que quem morre em Cristo vai para um lugar chamado Seio de Abraão, que é um lugar de virtudes, de glória, de descanso consciente, tá? Mas que ainda não é o destino final como céu.
poderia ser chamado de paraíso, porque quando o criminoso da cruz se converte, Jesus diz para ele, ainda hoje estarás comigo no paraíso. E como nós sabemos que o novo céu ainda não foi dado, esse paraíso não seria o céu, mas seria um lugar tão bom que pode ser considerado de Jesus, né, como um paraíso. E os ímpios, né, aqueles que morrem sem Cristo, estão em um determinado lugar em que alguns momentos a Bíblia traz como Hades, não o Hades da mitologia grega, mas o lugar onde já não estão, de nenhuma maneira, vislumbrando a graça de Deus, então já haveria sofrimento, tá? Mas não é o destino final, que também não é o inferno, porque o inferno e a morte serão lançados no lago de fogo. Esse sim será o destino eterno daqueles que não creram em Jesus, tá? Em geral, a teologia reformada entende que o lugar onde tanto ímpios quanto salvos mortos agora estão é consciente e, de alguma maneira, já vivem prenúncios daquilo que viverão eternamente. Existem várias outras linhas, vários outros posicionamentos, mas nós não concordamos, por exemplo, com os adventistas que dizem que haverá um aniquilamento dos ímpios. Simplesmente a alma deles vai deixar de existir, nós não cremos nisso, porque isso seria... bom, isso não é bíblico, mas a gente não vai falar mais sobre isso hoje, porque são 21 e 31, mas só essa pincelada aqui, tá bom? Então, quando Jesus fala lá sobre o rico e o Lázaro, né, tá falando de algo que em tese está acontecendo agora, né? Que Abraão diz, olha, quem está aqui não pode falar, quem está lá não pode ir para cá, né? Ah, mas então manda alguém para avisar os nossos, eles não ouvem aos ímpios, aos vivos, né? Quanto mais nós que estamos aqui. Então, gente, por hoje é isso. Obrigado pelo privilégio da companhia de vocês, tá? Que o Senhor continue abençoando suas vidas e que vocês continuem se aprofundando na graça e no conhecimento de Cristo. Até semana que vem, se Deus quiser. Bênçãos. Boa noite, Davi. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau.